Boa tarde, deputado. Um prazer tê-lo aqui no canal. Boa tarde, Fernão. Tudo ótimo aí com você? Doutor Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ótimo não dá para dizer no Brasil de hoje, né? Mas estamos indo. Agora, eu estou gostando de ver, Luiz, esse pacote pró-democracia, como eu achei. Eles chamam de pacote anti-STF, eu chamo de pacote pró-democracia. Né, porque eu vejo ali um esforço bastante preciso para a gente voltar ao status quo ante, vamos dizer assim, né? Vamos voltar pelo menos para estaca zero, porque nós já estamos lá longe no negativo, né? Então, eu acho. Eu queria aproveitar a tua presença para destrinchar esse pacote, explicar um pouco o que tem lá dentro. Perfeito. Olha, a gente tem, primeiro, no conjunto, eu acho que o pacote que a Caroline Detoni colocou para votar são 4 projetos importantíssimos, né? No conjunto, meu comentário é que vamos lembrar, é o último ano dela, ou seja, os últimos meses da presidência dela na CCJ, e ela sendo uma líder da oposição. E o que tem acontecido? Próximos meses? Por quê? Quanto é que é o mandato de... É um ano. É um ano só? É um ano só. Então, durante esse ano teve muita obstrução, teve muito projeto que era importante para nós, só que, obviamente que aí a esquerda minoritária fazia toda sorte de apelo ao STF, aí aquelas coisas não andavam adiante, aí o STF também fazia uma série de intervenções junto ao Lira, o Lira não pautava. Então, efetivamente, você ser presidente de Câmara de comissão hoje não adianta nada, né? Você tem um jogo fechado de STF comandando o plenário, comandando as câmaras, Senado e Câmara, através dos presidentes. Essa é a principal trava do sistema, né, hoje. Então, assim, eu diria que a Caroline queria marcar uma posição de temas que eram importantes para a direita, especificamente a questão da anistia, como em primeiro plano. Em segundo plano, há questões de microajustes do Poder Judiciário, né? São microajustes, lembrando, o Poder Judiciário precisa de uma reforma completa, tem muito mais itens ali que precisa ser revisto. Na verdade, a maior parte das coisas lá já existem, né? Já estão supostamente em vigor na lei orgânica da magistratura e em outros documentos legais aí, e na Constituição mesmo, né? No fundo, o que a gente está fazendo é criando uma interpretação, incluindo essa interpretação dentro da Constituição, para que não haja espaço para uma interpretação do próprio judiciário para se avocar mais poder e poder fazer ativismo judicial, fazer toda sorte de interferência no executivo, no legislativo, violar o próprio processo legal do judiciário, violar o Ministério Público, né, violar o regimento interno do STF. Então, é isso que está acontecendo. Então, tem um estado de exceção, um estado arbitrário de exceção, e que age de uma maneira completamente fisiológica, partidária, sem nenhuma referência em qualquer carta, qualquer princípio, qualquer moralidade. É o que convém no momento. Então é isso que está. Isso é o Brasil de agora, né? O que é isso? Isso não é nada, isso chama-se nada. Não chama ditadura. Uma ditadura. É o que na cabeça do cara faz, né? Exato. Isso é a definição plena de Estado arbitrário. A pessoa faz baseado no seu livre-arbítrio. Eu acho que é isso, então eu faço isso. Então não tem baliza nenhuma. E os poderes, de fato, não têm freios. Então o STF não tem freio nenhum. E o legislativo, que seria o freio natural, não consegue agir. Então, essas emendas, esse pacote, é para que o legislativo recupere o que seria o poder legislativo. Do jeito que está, o poder legislativo simplesmente não existe. O papel dele normal num sistema de 3 poderes, né? Exato. Então, vamos destrinchar um pouco isso, deputado.
Primeiro tem a PEC 8, né, de 2022, que é a que trata das monocráticas. Sim, a PEC 8 é uma mera... é uma descrição processual de como o judiciário tem que se conduzir em diversas ocasiões, sobretudo quando vai emitir cautelares, liminares, etc. Então isso tira o ímpeto de agir monocraticamente, de agir sozinho, né, baseado numa iniciativa própria. Então ele é fundamental porque ele reitera o artigo, esqueci o artigo da Constituição que ele reitera, mas ele entra mais em detalhe naquele mesmo artigo, cria mais incisos, mais parágrafos e tudo mais, para poder eliminar essas interpretações, essa vaguice. Na Constituição brasileira é muito mal escrita. Eu não sei quem estava lá em 88, ou se já foi uma emenda que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos, mas o que tem de ambiguidade, assim, então esse é um tema, onde eles conseguiram aí achar um buraco para poder agir monocraticamente. Aquilo foi um caos, viu? Eu assisti aquilo tudo ao vivo e tinha sempre um amigo italiano nosso que dizia: "Ha visto quella buffonata? Che povero paese!" Era muito engraçado de ver. Eu era bem mais jovem na época, eu tinha lá meus 18, 19 anos, 20 anos de idade, mas eu me lembro o meu avô falando na época de todo o processo, desde 84, ele falava da Direta Já, todo o processo de, entre aspas, democratização, né? Ele já falava, então ali para mim foi fundamental na minha orientação política, era vovô comentando esse processo todo, né? E eu me lembro dele falando desse processo constitucional, e eu me lembro também na prática, eu acho que eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade numa corretora de valores, e na corretora de valores, os corretores do mercado financeiro já estavam falando: vai precisar reformar, assim que foi promulgada a Constituição, e já está precisando reformar, isso assim, meses. Então, e o mercado todo falando: como é que fica isso, como é que fica aquilo? Ou seja, umas zonas, aprovaram a porcaria de uma zona e deu no que deu. Todo ano desde então tinha emenda constitucional, tinha ajustes e tudo mais, e mal escrito para burro. Mas enfim. Esse é um nó meio insolúvel, né? Quer dizer, com essa Constituição, com 250 artigos, não tem jeito nenhum. 132 emendas, né? Por enquanto, acho que já é 132 ou já tem mais, nem sei. Não, hoje já é bem mais de 140 já, se eu não me engano, mais de 140. Então, quer dizer, você tem um sistema que foi copiado do sistema americano, né, com uma Suprema Corte dando a palavra final. Agora, o sistema americano tem 3 princípios, né, 7 artigos que descrevem qual é a ferramenta do governo, né, basicamente só isso, né, e as 8 emendas do Bill of Rights, que na verdade são 7, porque aquela para impedir soldado de entrar na sua casa... não tem umas que não valem mais, né? Mas não vale mais. Então, quer dizer, e todos os americanos sabem isso, né? Sabem quais são essas emendas, por que elas estão lá. Então, querer que o Supremo fique contido dentro de um cercado que tem 400 itens, não... assim, o momento político também é completamente errado. Até foi uma pergunta que eu respondi até no Spaces, que é esse ambiente aí do Twitter, né, que você conversa com várias pessoas, e era uma pessoa, acho que uma geração acima da minha, e me perguntou se durante o regime militar não criou um vácuo de discussão e debate sobre princípios e política e organização de Estado, e quem mais sofreu com esse hiato, na minha opinião, foi a direita. A direita ficou sem saber o que é a direita, e é isso que a gente vê na minha geração, a geração que nasceu de 60 a 70, do início dos anos 60 ao final dos anos 70. Essa geração é uma geração perdida na política. Você veja que quem está agora ressurgindo na polícia, os que nasceram de 1980, 90 em diante, ou a velha guarda, né? A sua geração, não vou falar que você é velha guarda aqui, mas eu vou falar, a sua geração ainda tem pensadores políticos, historiadores, pessoas que têm... Mas olha, mesmo na minha,
É uma ilusão você pensar que na minha era muito diferente disso. Poxa, eu já estava sendo esperançoso aqui, que na sua ao menos tinha pensadores, porque eu sei que Não, na minha... olha, eu vivo repetindo isso, cara. Eu, como um jornalista, que passei minha vida inteira interessado exclusivamente nesse tema, tá certo? E principalmente da democracia, das democracias ocidentais. Tal. Eu só vim entender o que realmente é a democracia depois que a internet surgiu e me permitiu entrar dentro do varejo do sistema americano, lá dos estados para baixo, né, e ver aquilo funcionando. E no sistema suíço, que são as duas democracias por excelência que tem, onde o povo vota tudo, decide tudo. Sim. O Brasil é o caso de maior sucesso de censura de todos os tempos. Nós ficamos totalmente excluídos do que não é falado em português e mesmo assim só o que era falado aqui no Brasil. O resto... Exatamente. Eu estava falando até com o Luiz Felipe Dávila, que escreveu alguns livros aí na passagem do Império para a Primeira República. E ele fez biografias até do Prudente de Moraes, né, que é meio parente meu, o pai do Prudente, descendo do pai do Prudente de Moraes. Mas ele descreve essa aristocracia que existia no final do Império, como é que ela transmutou na Primeira República e como devaneou, simplesmente sumiu. Né, ao final da Primeira República não existia mais uma aristocracia, assim, já foi substituído completamente. Dos presidentes, o único que sabia mais ou menos o que era uma república era o Prudente de Moraes. Exatamente. Os outros, antes e depois... Oligarquia 100%. Grandes oligarcas, Rodrigues Alves, Campos Salles, todos eles. E foi uma sucessão de oligarcas. Eu acho que é isso. A oligarquia fomenta populismo para repor, para vir com a bandeira da liberdade. Vamos libertar o Brasil dos oligarcas. Pronto, aí entra um populista e esse populista vira o sistema seguinte, né? E aí vira o próximo oligarca. Mas, enfim, resgatando aqui o pacote aqui do STF. Então a PEC 8, ela nada mais faz do que reiterar o que está na Constituição. É um processo que é delineado ali para que você garanta que não haja decisão monocrática, que seja sempre em colegiado. Então, ponto passivo, ok. E definir as coisas melhor para não deixar muita brecha para interpretação. Né? Exatamente. Então deixa uma coisa mais granular, né? Bem granular. Eu acho que todo poder positivo, né? Tem aquela coisa. Eu escrevi aqui eu não sou jurista, tá? Mas como cientista político, agora eu estou nessa função, entendendo que a Constituição brasileira é uma porcaria, a gente fez uma Constituição nova durante a pandemia. A gente aproveitou a pandemia, estava tudo parado, falei, bom, vamos ao menos construir um Brasil aqui maravilhoso. E a gente fez uma Constituição a libertadora, né? Então, nesse processo, eu entendi algumas coisas, né? Toda vez que você faz um poder, você cria um poder, que de fato você está dando ao Estado esse poder, primeiro que você precisa de um contrapeso, bem nítido, e igual medida para poder frear aquele poder. Então, sempre tem que ter isso. Mas, a priori, chama-se direito positivo, que você está dando aquela força para o Estado fazer e acontecer e determinar e tudo mais. Então, quando você dá um direito positivo, você tem que ser super específico. Você não pode ser vago. Porque se você dá vaguice, o que seria uma ação pontual, focada, torna-se tudo. Então, qualquer artigo em direito positivo que você daria ao Estado poder para qualquer coisa. Você dá ao Estado o poder para monitorar estudantes na escola. Muito bem, você deu esse poder. Você escreveu de uma maneira vaga
esse poderzinho de artigo ali, ele pode ser usado para tudo. Ele pode avaliar a tua empresa, ele pode entrar dentro da sua casa, ele pode entender se o seu filho está comendo bem, está comendo mal, está sendo maltratado ou não, e te criminalizar em função disso. Então, um artigo mal escrito já cria uma tirania. Aí então, isso que é importante. Tem um outro exemplo histórico, né, Felipe, que vai um pouco na direção contrária disso, quer dizer, porque a gente tenta, aqui no Brasil, normalmente, né, cercar a coisa dentro de um âmbito que exclui o povo como agente do processo, tá certo? A democracia americana faz o contrário, quer dizer, tudo ali é vago, né, propositalmente vago, quer dizer, vago não é a expressão correta, mas é sucinto, mas a perfeição da estrutura lógica do esquema deles, né? Você começa lá na Declaração de Independência, eles vão o quê? Eles vão para a natureza, né? Impõe determinadas leis, e o Deus da natureza, né, nos deu exclusivamente para a espécie humana, né, o poder do livre-arbítrio. Nós não estamos submetidos só ao instinto. Isso quer dizer que Deus nos queria livre. E aí eles vão estruturando isso. Então, você tem o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, que é uma expressão maravilhosa, né, porque inclui todas as liberdades, né, e todas as diferenças. E em cima disso, você vai para a Constituição, onde você cria um governo, né, e ainda na Declaração de Independência tem aquele outro conceito, né? Quer dizer, o governo, a função do governo é exclusivamente a de garantir esses 3 direitos fundamentais. E se ele não fizer isso, o povo tem não só o direito, como o dever de derrubar esse governo. Então, é isso que eu acho que essas duas lógicas estão presentes na Constituição americana. Você veja, por exemplo, o sistema eleitoral norte-americano, ele é detalhado em Constituição. Eles definiram, isso não podemos deixar vago, tem que ser um processo bem claro, como é que funciona o colégio eleitoral, como é que funciona a eleição para presidente, então tem todo um processo delineado ali, descrito, bem no detalhe, ou seja, bem no detalhe para a época, né? Mas isso aí justamente... Já as liberdades, eles não definem as liberdades, eles deixam as liberdades abertas, porque aí sim, o poder público não pode interferir nas liberdades, e as liberdades nem são definidas em Constituição. Então, a vaguice está no nosso benefício, está no benefício do cidadão. Ao passo que na nossa, é o contrário. A nossa liberdade está hiper bem definida e a vaguice está do lado do poder público, que pode fazer tudo. Então, as emendas, a emenda 9ª e a 10ª, né? Quer dizer, tudo isso aí. Está direitos enumerados. Especificamente proibido fazer aqui é permitido. Né? E aqui é o contrário. E aí, esse é o ponto que eu até levantei no Cartas na Mesa, que é um programa que eu faço aí toda segunda. Eu falei exatamente isso. Veja aqui, na Constituição tem 4 itens que tornam uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, inconstitucional, que é a questão do voto direto, universal, se não pode acabar com o voto direto universal, não pode acabar com os direitos fundamentais, não pode acabar com o federalismo e não pode acabar com a separação de poderes. São esses 4. Esses são violações enumeradas que qualquer emenda constitucional, se por acaso vier para esbarrar nisso, ela deixa de ser válido a discussão. Muito bem, mas espera aí, e os não enumerados? Cadê os não enumerados? Ou seja, seria até favorável aumentar essa lista e falar assim, STF, vocês só podem julgar a inconstitucionalidade desses itens, pode até aumentar essa lista aí. Agora, do jeito que está escrito, não somente eles podem julgar a inconstitucionalidade desses enumerados, como eles também podem julgar a inconstitucionalidade de tudo. De absolutamente qualquer liberdade nossa, que existe, que é nossa. Então, é isso que é o contrário. A lógica da nossa Constituição é o contrário. Tudo é uma concessão de Estado no Brasil. A premissa a nossa liberdade só existe porque o Estado
permite essa liberdade e eles criam toda a sorte de condicionantes. E lá então, é o contrário, né? Lá é o contrário, não é que você não nasce com a sua liberdade, lá você nasce com as liberdades, aqui o Estado é que garante as suas liberdades. Então, inverte toda a lógica. Olha, a nossa Constituição imperial era assim, era na lógica da americana, né? Vou dar um exemplo aqui. Trabalho, pega, eu já até fiz um artigo sobre isso. O direito a trabalho. Na Constituição de 1824, olha a lógica como é que ela é. Ela dá liberdade de ação, ou seja, diz assim, todo trabalho é livre, todo trabalho e cultura é livre, a não ser aqueles que ofendam a segurança e a saúde, de acordo com a lei. Ponto. Ou seja, todo trabalho é livre, a não ser aqueles que ofendam a saúde. Muito bem. Hoje, se você for ler como é que funciona a lei trabalhista, diz exatamente o seguinte, não exatamente, mas diz, parafraseando aqui, do melhor da minha memória, diz que o Estado define se o trabalhador é adequado a performar aquele trabalho ao qual ele está sendo designado. É isso que diz a lei aqui da Constituição. Então, claro que não é aplicado, porque ficam... Isso foi feito para criar funis, né? De controle. Castas de controle de quem pode fazer. Acabou com a imprensa, viu, Luiz Felipe? A imprensa foi isso. Eu, quando comecei no jornalismo, não existia escola de jornalismo. Você entrava nas redações e as redações tinham representantes de todas as correntes da sociedade. Tinha médico, tinha jurista, tinha poeta, tinha tudo. Né? E o jornalismo tinha outra qualidade. E a primeira luta do PT, né, logo depois que ele foi criado, foi essa, de criar a escola de jornalismo e obrigar que só quem passasse pelo funilzinho deles podia entrar nas redações. E isso é que acabou com o jornalismo no mundo inteiro. É o burocrata que aprova e que deixa de aprovar, e ainda temos esse modelo. Mas o curralzinho onde ele faz a doutrinação do cara, né? E dali só sai gente pensando como eles. Então, enfim, estamos aí vivemos aí, já nascemos dentro de um estado de controle. E essa liberdade que o americano e o suíço, que você bem apontou, tem, nós não conhecemos, né? Não é referência da nossa experiência, né? Geracional até. E eu já vivi na Suíça, eu já morei nos Estados Unidos, já vivi 6 meses na Suíça, já morei mais de 10 anos nos Estados Unidos, mais 3 anos na Europa, em outros países, Inglaterra e França. Então, eu conheço essas versões democráticas, essas versões constitucionais em que a população de fato é livre, bem mais livre que a brasileira. Então eu consigo trazer aqui um pouquinho da minha experiência na leitura constitucional e agora no papel de deputado, que é o papel legislativo. Eu fui educado para contabilidade, finanças e administração, e agora estou aqui jurista, filósofo, cientista político. Então mais divertido. Eu sou um trans. Eu não sei agora, eu sou trans alguma coisa aqui, não sei qual é o adjetivo aqui. Bom, mas vamos voltar um pouco para o pacote pró-democracia. Quer dizer, o Brasil decolou porque o Supremo Tribunal usurpou os poderes todos dos demais poderes. Né? E esse pacote tem o objetivo de trazer isso de volta para a estaca zero, para a gente poder começar a conversar, não é? Exato. Olha, então, falando da PEC 8... tem a PEC 8 que fala de acabar com as medidas monocráticas e entra bem no detalhe. Tem a PEC 28, que é a que eu relatei, que ela também faz isso. Tem uma parte dela que faz exatamente isso, acaba com as decisões monocráticas. Toda vez que tem uma cautelar que tem um agrave irreparável, é colegiado. É um colegiado que toma a decisão. E não é monocrático. Então elimina toda essa fisiologia, isso em todo o judiciário, tá? Não é só a STF, em todo o judiciário. Essa é 28 ou é 68? A 28. 28. 28, Então, essa é uma propositura do Reinhold Stefanes, e foi iniciativa do Parlamento, da Câmara. A PEC 8 foi iniciativa do Senado, né, e veio, então foi uma aprovação, as duas foram aprovações tranquilas por causa da natureza, e também da compreensão
do que é a proposta, né? O segundo item da PEC 28, que é o que gerou polêmica, porque os juízes falaram que não pode mexer nos três poderes, a separação de poderes, está violando o constitucionalmente. Não está. Isso é uma leitura desonesta da proposta. A proposta é bem nítida. Ela, se por acaso o STF, lembrando daqueles 4 itens lá que geram inconstitucionalidade. Então, muito bem. Vamos supor que o STF agiu, criou uma lei nova, ou ele acabou com um decreto legislativo, ou com um decreto presidencial, monocraticamente, ou ele fez uma diretiva lá que encurralou o Poder Executivo a fazer alguma coisa e criou essa obrigação do Poder Executivo fazer alguma coisa, ou vice-versa também do Legislativo, ou seja, interferiu direto. Então, todas essas medidas que exorbitam o que é a competência do STF, o Congresso tem o direito de, por 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, sustar aquela medida. Né? Suspender durante 2 anos aquela medida. E se o STF ainda achar que, não, vamos adiante mesmo, porque temos que aí salvar a democracia e o progressismo, então, por 4/5 em colegiado, eles podem acabar com a suspensão. Então, o que a gente fez? A gente fez um freio, não foi uma violação dos 3, não acabamos com a independência dos poderes, não acabamos com o Estado federativo, não acabamos com o voto universal, não acabamos com as liberdades individuais. Nada disso. Então, qual é o argumento de inconstitucionalidade? Não tem. Não existe. Esse detalhe tinha me escapado. Você tem, então, uma instância de recurso, vamos dizer, de 2/3 do Congresso e outra do Supremo de 4/5. Exatamente. Por 4/5 eles podem quebrar. Né? Isso, 4/5 eles podem quebrar a suspensão. E acabou, pronto. O que gerou? Gerou mais incômodo para o STF de agir monocraticamente, ou, mesmo que em colegiado, agir exorbitando da sua competência. Né? Porque aí você é muito claro por que eles se abespinharam com essa em particular, né? Porque a questão das monocráticas, que eles já sinalizaram aí que topariam e tal, né? Você ainda fica com a decisão dentro do chiqueirinho deles. Né? Eles lá se atiram, se pressionam e providenciam uma unanimidade. Mas eu digo de aí bota a decisão fora do alcance deles. Né? E eu digo de experiência aqui, para você agremiar 11 é muito fácil. Eu aqui, na minha experiência de deputado, eu consegui 2 emendas constitucionais, uma que passou em todo o processo, que é a reforma tributária. Nossa reforma tributária não foi contemplada, graças a Deus, está fora do processo, mas seria uma reforma tributária melhor do que passou. Tive que coletar as 200 assinaturas para essa. Teve outra reforma que eu fiz, não reforma, mas uma para as Forças Armadas, que é para dar mais orçamento bélico, para investir em indústria de defesa. São 2 propostas que eu consegui protocolar. Então você consegue agremiar aí 100, 200 pessoas, né, no meu hall demora um tempinho, mas eu consegui. Eu imagino o STF, que é 11. Numa tarde você consegue. Eu demorei 2 meses ali para coletar assinatura e fazer uma mobilização. 11 dos quais 8 foram escolhidos por um partido só. Pois é. Então é muito fácil você conseguir os 4/5 também. Mesmo assim, já para eles veem isso como um incômodo, uma afronta. De fato, eu acho que quando você forma a maioria, o que eu vejo que também existe, quando você forma 2/3 do Senado, 2/3 da Câmara, e você agora, para acabar com aquela suspensão, você precisa de 4/5, não é bem os números que fazem aqui, que entram na balança. É o fato que você está contrapondo um outro poder. Né? O Legislativo falou assim: não queremos falar desse tema, você está se soberbando, está se exorbitando aí das suas funções, e o STF insistir e ir adiante, não, a gente vai, aí realmente você entra numa situação de conflito.
E claro que no final das contas tem todas aquelas discussões orçamentárias que estão no Congresso, né, que define se vai ter reajuste para os juízes, quais são, um monte de coisa. E você já até viu sinalização que os juízes querem para si o orçamento, né? Essa discussão, assim, o STF já está numa espiral de concentração de poder absoluta, né? E o Congresso e o Congresso, assim, com apoteose mental, né? Exato, estão indo no o que mais eu consigo fazer com esse poder absoluto, já estão viajando assim na estratosfera, já entram em órbita, assim, começam a pensar coisas que a gente nem poderia imaginar. Mas o Congresso, por contrapartida, tem se entregado sistematicamente. Veja que o Congresso, desde as agências reguladoras, que assumiram a competência reguladora de vários setores da economia importantes, energia elétrica, minas e energia, né? Energia elétrica também, a questão de petróleo, de combustíveis, a questão de distribuição de telecomunicações, a questão de formação de oligopólios e monopólios. Tudo isso a gente foi entregando. A própria CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, o CAD, o IBAMA, tudo isso são agências reguladoras que têm um aspecto normativo, mas eles acabam agindo como se fossem o regulador daquele meio ambiente que eles controlam. E o Congresso, como delegou isso para as agências, teoricamente, deveriam cumprir regras estabelecidas fora das agências, né? Elas deviam ser o Congresso. O Congresso é o supremo legislador. Mas o que acontece? Na prática, as agências assumiram a competência legislativa e o Congresso falou assim, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, sou burro pra caramba, não posso legislar em absolutamente nenhum setor da economia, então eu estou aqui para o quê? Emenda parlamentar, o que não é constitucional. Então o Congresso emburreceu, ele entregou o poder ao passo que o judiciário tem galgado mais poder, o Congresso tem entregado poder, entregou para as agências reguladoras. Não, mas isso tudo, Felipe, está preso na questão da representação, né, que nós vamos falar um pouco mais para frente, mas vamos esgotar primeiro o pacote aqui. Aí tem o PL 4754, é isso? Eu não sei os números, eu sei que tem um PL que fala de criminalizar, sim, exatamente, de interferir nas competências dos poderes como sendo passível de impeachment de ministro do Supremo. É fabuloso isso. Mais uma condição aí que nós vimos o Alexandre de Moraes agir em violação absoluta, né, porque esse é o maior crime que você pode ter dentro de um processo democrático, é esse aí. Exatamente. Você passar essas fronteiras. Então, tem que ser impeachment mesmo, né? Tem que ser. E você veja que ali naquele conceito que eu mencionei lá no começo, uma vez que você tem o poder de acionar sozinho a Polícia Federal, diretamente, sem o devido processo legal, sem uma iniciativa de investigatória, sem o devido processo legal, você só comandou lá a Polícia Federal, vai lá e faz uma busca e apreensão do quê? Não importa, vai lá e faz uma busca e apreensão. E isso é uma violação patente até da Carta Constitucional, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, de tudo. Declaração do homem, do cidadão e do homem, em 1789. A Constituição Americana tem lá search and seizures, né? No unreasonable, artigo 5º, se eu não me engano, não sei qual que é o terceiro ou quinto, third amendment, não sei qual que é. Quarto ou quinto. Mas a gente tem igual, você não pode ter buscas e apreensões não razoáveis, não calcadas por um juiz, por um processo investigatório, já calcado em fundamentações, provas e tudo mais. Então ele violou a Constituição várias vezes. Então isso é passível de impeachment na hora, mas o que a gente não criou é esse contrapeso desse poder, né? Uma vez que ele está em violação, qual que seria o contrapeso? O contrapeso que foi designado na Constituição é o Senado, mas o Senado não é um bom contrapeso, na minha opinião.
Não é um bom contrapeso, porque é um órgão político, e aí você vê que com o STF, com todos esses poderes que ele acumulou, ele pode agir individualmente contra os senadores, em outros temas não relacionados, para pressionar os senadores a, olha, esquece esse impeachment aí, ou não vamos perseguir aqui o nosso ministro que foi nomeado, porque senão a gente vai mover aquela ação contra você lá naquela coisa trabalhista ou numa outra coisa tributária, seja lá o que for. Então, essa dinâmica... Isso é efeito da mesma causa, né? A absoluta impotência do eleitor depois que ele aperta aquela campainha lá. Exatamente. Né? Trocou poder para... Se não ligar o fio terra do país oficial no país real, fica esse joguinho fechado aí entre eles, né? E o Congresso pode entrar no jogo e fica aí correndo atrás de benesses e de privilégios e tal, como você descreveu. Quer dizer, se você tivesse aquela âncora, né, do recall ou de um mandato encurtado, como é nos Estados Unidos, que tem um recall obrigatório a cada 2 anos. Na nossa proposta de reforma do judiciário, que é mais ampla, que não é nada que a gente está discutindo aqui, na nossa proposta, a gente criava o seguinte mecanismo. Primeiro, que as nomeações para o STF não poderiam ser políticas, são nomeações exclusivamente do judiciário, são juízes de carreira com no mínimo 20 anos de experiência, e a pré-seleção é por idade, então você pode, é automático por idade, então não tem aquela de ficar prometendo tudo para todo mundo. Você vê como é que um juiz se torna, faz parte da lista tríplice, ou vira um candidato, a maioria desses interna corporis ali dentro do judiciário. Ele promete que vai dar reajuste, vai dar melhores condições, mais benefícios, e quem promete mais e quem tem mais chance de executar é o que ganha o voto. Então tá errado isso aí. Tem que ser automático por idade, e a pessoa pode se excluir da lista. Fazer, olha, eu não quero eu ter a chance de ser nomeado para qualquer outra função, não ser essa que eu já estou. Então ele pode. Então é automático a coisa. Então isso é lá nos Estados Unidos, Luiz, eu sempre volto para esse ponto, porque, enfim, eles já percorreram esse caminho, né? E desde 1940 eles inventaram esse Missouri Plan, que é o que está emplacando lá já em 30 e poucos estados, né? Que é isso, quer dizer, também o judiciário ele está passando a deixar de ser eleito, porque eles elegiam os juízes, né? Preferiam eleger os juízes com todos os riscos que isso implica do que ter juiz só nomeado, né? Mas agora eles têm essas retention elections, né? Mas isso a gente faz também. Então o processo é exatamente esse. O povo decide quem continua sendo juiz, né? Então, é isso aí que a gente... Não dura uma semana, né? Exato, é isso que a gente tem na proposta de reforma do judiciário, é exatamente isso. O que a gente faz? Primeiro, uma lista tríplice qualificada por idade, experiência e idade, óbvio, e no segundo plano você tem um mandato, são 10 anos de mandato. No entanto, a partir do segundo ano, no próximo ciclo eleitoral, você vai passar pela sabatina do Senado, exatamente como é normalmente agora, mas isso não basta. Então, no próximo... Mas você está falando só de Supremo ou de juiz em geral? Não, do Supremo. Ah, tá. Supremo. Então, no próximo ciclo eleitoral, o teu nome vai lá para o ballot, que aparece lá como sendo um nome a ser referendado. Ou seja, você vai ter no mínimo 2 anos de experiência como juiz nomeado, e no próximo ciclo eleitoral, completando esses 2 anos, o teu nome entra lá para referendo popular. Então, é o Missouri Plan, só que vocês estão transpondo isso para o Supremo, quer dizer, você está muito mais adiantado do que os americanos. Mas eu acho que o problema dos Estados Unidos, até se for criticar o modelo deles, é que eles não têm esses mecanismos de democracia direta, de interferência direta no nível federal. Eles têm no nível estadual. Mas no nível federal eles não têm. E o que aconteceu em não tendo? Criou o Deep State. Você tem lá uma máquina burocrática gigantesca, que o único que pode tirar essa máquina é o presidente da República, é o cara que vem lá com um executive action,
Esse é o pé de barro do sistema deles, não tem dúvida. É um sistema híbrido, né? Mas ele acontece que democracia direta dos estados para baixo e dos estados para cima é outra coisa. Então, exatamente. Então, eu acho que isso é um erro, na minha opinião. É um ajuste necessário. É um acidente de percurso, né? Porque isso aí, inclusive esse voto indireto de presidente, tudo foram muletas para conseguir fazer a Constituição ser aprovada por estados que eram muito diferentes em tamanho e coisas do gênero. Né? É verdade. E então, eu acho que lá ainda é passível disso. Claro que precisa de emenda constitucional, emenda precisa passar por todos os estados, fazer uma. Isso é outro detalhe, né? A gente faz uma lei federal absurda, deputados desqualificados federais passam uma lei absurda, nesse processo igualmente absurdo, e de repente o Brasil todo tem que obedecer. Então, você nem valida a existência das assembleias locais, estaduais. Nos Estados Unidos você precisa de 3/4, se eu não me engano, era 2/3 ou 3/4 dos estados aprovando a lei como sendo estadual também, a lei federal, proposta de lei federal, e ela vira lei só depois de ter aprovado, né, estadualmente. E ela só se torna uma lei federal mesmo quando 3/4 dos estados aprovam. Caso contrário, fica só naquele estado membro que aprovou. A lei federal lá é delimitada por assunto também, né? Quer dizer, tem assuntos que a lei federal não tem que se meter. Não pode, exatamente. E acho que o Obama teve, acho que foi o recorde de iniciativas federais que foram bloqueadas pelos estados, né? Você imagina, é isso que salva, né? É um poder de negar, né? O poder federalista, né? De você descentralizar e deixar que a Assembleia local... Os estados lá existiam com constituições prontas, tudo antes da União existir. Né? A própria Constituição americana veio da Constituição de Massachusetts, né? Se não me engano, era anexo da Constituição de Massachusetts. George Mason. Esse é o grande cérebro lá, um personagem fascinante. Mas então eu esqueci qual era essa quarta medida. Essa era uma... também era... 8, né? Eu esqueci qual era o tema exatamente, mas também era... Falar fora dos autos. Isso. Definir isso também como crime de responsabilidade. Sim. Né? E aí tem um pulinho do gato muito interessante, né? Eu não sei de onde isso veio, né? É um projeto de lei de 2022, esse 658. Mas ele mistura essas duas coisas, quer dizer, primeiro tipifica crimes de responsabilidade do Supremo numa lista um pouco mais ampla do que a que existe. Né? E depois regula o rito dos pedidos de impeachment do presidente, né? Dando para a Câmara a exclusividade da admissibilidade e para o Senado só o julgamento do mérito. Exato. Que é uma jogada muito interessante. Agora, não menciona ali explicitamente a vontade de passar isso para os impeachments de juiz. Mas cria um precedente? Qual é a história aí? Não, eu acho que a história dessa última era o que foi feito no impeachment da Dilma. A iniciativa era mais nesse sentido, de corrigir o que o STF fez. Ele alterou a Constituição durante o processo de impeachment, em que não só fragmentou o processo, mas também fez uma leitura errada do que seria a penalidade. Ainda manteve os direitos políticos da Dilma Rousseff, ela ainda poderia concorrer eleitoralmente. Foi um absurdo o que fizeram. Então tem esses dois aspectos, né, de fatiar o processo. E tem até uma coisa muito interessante lá na apresentação de motivos dessa lei, que são textos do Fachin, né, decisões do Fachin. Eu anotei aqui, olha. Inexiste competência do Senado para rejeitar a autorização expedida pela Câmara dos Deputados. Nem poderia. O comando constitucional é claro ao indicar no artigo 86 que, aspas, admitida a acusação contra o presidente da República, será ele submetido a julgamento. Como se observa da leitura do texto, não há faculdade da mesa do Senado quando recebe autorização. Deve ela instaurar o procedimento. Com quem falando? Né? É isso aí.
Mas olha... É o contrário do que acontece hoje. Exatamente. Eu acho que tudo que começa a dar iniciativa para a Câmara é melhor, porque tem dois aspectos fundamentais. Primeiro, que o Senado, na minha opinião, não deveria iniciar nada, na minha opinião. O Senado deveria ser uma mera Câmara revisora. Então, isso por princípio. Segundo... No sistema americano, isso vale, por exemplo, para qualquer matéria envolvendo taxação, impostos. Só pode ser originada na Câmara. Só originada na Câmara. Então, isso já daria uma proporcionalidade mais adequada do que é a vontade popular. Lembrando que a representação ela é mais distorcida no Senado, ela é menos distorcida na Câmara. É distorcida na Câmara, mas não tanto quanto no Senado. Na Câmara, o Norte e Nordeste, que tem aí 30% da população, na Câmara eles comandam 45% da Câmara. Então, 55% da Câmara é Centro-Oeste, Sul, Sudeste, que é... E o Centro-Oeste, Sul, Sudeste, em termos populacionais, é 70%. É mais de 70%, né? Então, a gente deveria ter Centro-Oeste, Sul, Sudeste, 70% da Câmara. Mas como é que é no Senado? No Senado, 60% do Senado é Norte e Nordeste, com 30% da população. Você veja, eles têm o dobro da representatividade no Senado do que seria populacional. Então, por isso que o Senado não deveria iniciar nada. Deveria ser só um referendo, vai ou não vai, sim ou não, ok, sabe? Uma casa revisora. E ponto. E também, obviamente, que iniciadora, talvez, aí das nomeações, chanceladora das nomeações que o Poder Executivo faz. Ok, podemos até preservar isso como função do Senado. Eu vejo também o que não... Na nossa proposta constitucional, nós criamos o que tem nos Estados Unidos, que eu acho válido também, que é o senador federal, ele também é senador estadual. Então ele também pode ser um freio aos dois poderes que existem no Estado. Lembrando que o Estado só tem o legislativo e o executivo, não tem um judiciário próprio, tem só partes aí do federal. Nos Estados Unidos, o senador estadual não é obrigatoriamente o mesmo do que não, não é, mas eles podiam acumular as funções até pouco tempo atrás. Assim, até o século passado, um pouquinho depois do meados do século passado, você poderia ser deputado, você podia ser governador, você podia ser deputado. Você vai acumulando essas funções. Você é o deputado federal, você é um congressman, mas você também é o prefeito da cidade, entendeu? Uma cidade lá, ou é um governador. Então você podia acumular esses cargos. Eu acho importante isso porque ter um Senado estadual que não custe nada, que já seja contemplado aí já dentro do custo da máquina legislativa federal, é importante como uma casa revisora, porque tem alguns desses estados que simplesmente é muito fácil você cooptar o legislativo, é muito fácil. Você controla o orçamento e, de repente, com isso você compra toda a maioria ali que você precisa. E acabou. E comprando um cara, você eliminou toda a maioria ali pelos 150 milhões de eleitores. Exato. E como Hayek dizia na revisão constitucional, que ele propôs uma Constituição, ele fez vários... Não é que ele propôs uma Constituição, ele propôs assim, uma visão constitucional final do século XIX. Hayek falava, o que é fundamental é separar quem arrecada de quem gasta. Então, separa o fulaninho que está encarregado de quanto que está entrando de recurso público, e quem é que é o cara do governo no momento para poder fazer essa gastança. Então, eu vejo até o senador federal, se ele fizer essa duete, essa duplicidade de também ser um senador estadual, ele também tem um pouquinho de dedo ali no que será a arrecadação, para ter um norte de quanto que tem no caixa, e aí ele monitora o governo do estado dele. Mas vocês estão com uma tendência um pouco de fazer o jogo sempre fechado, hein, Luiz? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, isso que você falou de separar quem paga a conta de quem gasta o dinheiro, né, é muito claro, quer dizer, com os poderes que o cidadão comum tem como eleitor, né, de fazer recall e etc.,
né, e leis de iniciativa popular e referendo das leis dos legislativos, hoje nenhuma lei envolvendo imposto, né, taxação, mesmo que seja uma alteração mínima, né, passa em qualquer dos estados americanos sem ser por referendo obrigatório. Sim, dizer, sim. Os legislativos nem começam isso. Né? Tem vários legislativos estaduais lá que têm quórums especiais para propor uma alteração para o eleitor aprovar ou não. Sim, sim. Na eleição. Mas a gente contemplou isso aí também. Toda criação de novos impostos, aumento de impostos, tudo isso é referendado. Tem por iniciativa popular, por alguns são automáticos, os referendos automáticos. Oi? Não tem fiscal melhor que o povo para isso, quem paga a conta. Exatamente. Não, isso a gente contemplou na proposta constitucional. Mas, enfim, a gente está falando de uma proposta constitucional aqui, não é o atual. O atual é muito pior do que... O atual vai piorar ainda muito mais com essa reforma tributária aí, vai ficar... eu estou dispersando um pouco aqui, mais atrapalhando distante ainda desse ideal que a gente está discutindo aqui, mais distante ainda. Vai virar vai virar o modelo soviético na veia e poucas pessoas estão se atentando a isso. Mas, enfim, então, esse pacote, como a gente foi construído como sendo pacote anti-STF, é exatamente o contrário. É para que a gente tenha um STF mais digno da gente confiar que ele vai agir de uma maneira idônea. E eu acho que... Eu não acredito muito em pessoas, não, viu, Fernão? Eu acredito mais nos sistemas e nos incentivos desses sistemas. E eu, na minha experiência até profissional, eu até já criei sistemas financeiros, de fazer planejamento financeiro, sistemas de recompensa para premiar controle de estoque, quem controla melhor o estoque ganha mais, bonificado. Então, como funciona isso? É maravilhoso. Você pega uma pessoa que é não motivada, não qualificada e não sabe do que está se tratando, de repente você cria uma série de incentivos sistêmicos e, de repente, ele está se comportando como um profissional exímio. Então, é exatamente isso que a gente precisa trazer para a administração pública. E nós não temos esse crivo organizacional, não temos esse crivo de criação de incentivos, e, portanto, podemos até dizer que muitos funcionários públicos são extremamente qualificados, passam por concursos hipercomplexos, difíceis e tudo mais. Só que por eles não terem um ambiente profissional com a organização de monitoramento e os incentivos corretos, eles tomam decisões imbecis, tomam decisões contra a população, tomam decisões corruptas, são corruptos, viram corruptos e tudo mais. Então, eu acho que eu até tenho alguns livros aqui em burocracia do Paul Johnson tem um outro que é um nome bem grande, chama Bureaucracy, e começa a dizer como é que a gente incentiva ou garante que um guarda estará distante de qualquer supervisor performando nas suas capacidades. Então tem todo uma normalização do trabalho dele que garante que ele vai agir de acordo com os incentivos que foram criados. E isso é a mágica, isso é a experiência da administração que a gente precisa trazer para a administração pública. Se é para ter uma administração pública, né? Porque a gente está vendo que toda administração pública é ineficiente, é cara demais, é corrupta. Então, o ideal seria reduzir ela ao mínimo possível, para que a gente possa ter menos corrupção nesse processo, mais eficiência, desculpa. Mas, enfim, na questão do Supremo, então é isso. A gente está com esse pacote. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Esse pacote, aliás, quer dizer, ele reconstitui todos os poderes que estão mortos. Né? Dá uma chance, né? O próprio judiciário, né? Tudo isso passa a ter as suas prerrogativas de volta. Exato. Porque hoje ninguém mais tem prerrogativa nenhuma. Né? O executivo, o legislativo e o judiciário, o que vocês dizem ou deixam de dizer, o cara anula. Exatamente. Então, você veja que agora, em função disso, o processo agora, passando agora na CCJ, o processo seria, ok, passou na CCJ, então o Lira tem que
criar uma comissão especial para tratar de cada uma dessas PECs, individualmente. Então, uma comissão especial, ele toma ali uma parcela expressiva dos deputados, porque é proporcional à distribuição, proporcional aos partidos, né, e às regiões, e aí você cria a comissão especial, aí você tem toda uma série, um ciclo de debate e um tempo mínimo para você criar emendas e votar essas emendas, e o relator precisa ser nomeado junto com o presidente, e aí você conduz essas reuniões, o relator pode ou não acatar as emendas, no final do processo ele bota o projeto final, a relatoria a voto, e aí ele tem que passar mais uma vez na comissão especial, como foi agora na comissão da CCJ, foi só a admissibilidade, só para dizer se o projeto é constitucional ou não. É constitucional? Ok, podemos debater? Podemos, ok. Cria uma comissão especial, e é na comissão especial que tem o debate mais aprofundado aí, mas as PECs são simples também, né? Não vai requerer assim muito debate. Agora, esse negócio das relatorias, os poderes dos relatores são parecidos com os dos presidentes aí? Eles têm poder de se contrapor à maioria, por exemplo? Sim, o poder do relator é maior do que do presidente. O presidente, ele tem o poder de conduzir o processo, ele não tem o poder de influir no texto. Então ele pode conduzir o processo, pode retardar o processo, pode confundir o processo, e pode também não botar nada a voto, né? Enfim, tem maneiras ali que ele pode contornar isso. Mas enfim, já o relator, ele pode manipular o texto para refletir algo completamente diferente do que foi proposto. E na hora que passa para a mão do relator, quer dizer, o pessoal que fez a lei ou a comissão, por maioria, pode deter alguma coisa que ele queira fazer ou não? Então por exemplo, vamos lá, a PEC do 28, por exemplo, essa que eu relatei, muito bem, eu não poderei ser o relator na próxima etapa, vai ter que ser um outro deputado. Então eu já relatei na CCJ, vai ter agora um outro relator na comissão especial. Outros deputados irão compor ali, eu posso até ser um dos deputados a compor a comissão especial. Muito bem. E aí tem uma série de reuniões, nessas reuniões debate-se o projeto, e cada deputado pode propor emendas, infinitas emendas a essa proposta de emenda constitucional. O relator pode olhar aquilo lá, pode acatar aquelas emendas, pode propor um texto alternativo ainda no meio do processo, falar assim, olha, gostei das primeiras emendas que vocês mandaram, tá aqui o novo texto, o que vocês acham? Bota aquilo a voto, já no meio assim do processo. Ou as emendas também são votadas, pode também colocar isso a voto, antes de serem incorporadas no texto. O relator pode falar o seguinte também, olha, o texto está tão bom, eu não vou aceitar nenhuma emenda, né? Tá ótimo aqui, vou rejeitar tudo. Então, aí a própria comissão tem também alguns direitos, né? Não só ela tem o direito a voto, tem o direito a emendar, mas ela tem o direito também de formar ali uma maioria e pedir para incluir tal tema, né? Tal emenda, né? Se formar ali um consenso, eles podem interferir no texto diretamente por maioria, tem que fazer todos ali, tem que assinar, uma maioria tem que assinar. Enfim, então tem uma série de poderes a mais que você dá ao deputado e a representatividade durante um processo de avaliação de emenda constitucional que você não tem num grupo de trabalho, que é o que o Lira sempre criou. O Lira, toda a reforma tributária, ele criou por grupo de trabalho. O grupo de trabalho você não pode votar, você não pode fazer emenda, você não tem ali nenhuma chance de interferir no texto de uma maneira direta, propositiva, como eu acabei de mencionar. Você veja o porquê que ele optou por o grupo de trabalho, né? Agora, todas essas firulas e desvios e labirintos aí que você descreve são engendrados no regimento interno. O regimento interno, são garantidos pelo regimento. E o regimento é feito por quem e como? O regimento é da Câmara. A Câmara é soberana em definir o regimento, não só da própria Câmara, mas de todas as comissões que a Câmara cria. E isso é um processo democrático, com votações, maiorias, etc? Sim, sim, o regimento, ele pode ser, a qualquer hora ele pode ser emendado, né? Mas tem um processo interno de votação no novo regimento. A gente teve isso com relação ao que era o regimento anterior,
que a gente, antes no regimento anterior, dava para fazer uma oposição muito maior. Você podia fazer, era mais maçante a oposição. Você podia fazer retirada de pauta, retirada por 2 dias, retirada por 1 dia, retardar discussões ou finalizar as discussões. Você tinha toda a sorte de kit e obstrução que você podia fazer e várias outras coisas também no regimento, estava incluso, a gente votou contra para acelerar os processos de voto. Hoje isso está sendo ruim, né, nesse aspecto. No entanto, o regimento das comissões, eles não foram afetados tanto assim, né? Então, as comissões ainda têm um processo de fazer as reuniões, de fazer os debates e dar o tempo necessário para que, de fato, os deputados ali possam se colocar o seu pleito ali na discussão, e se por acaso aquele deputado não estiver sozinho, ele como maioria pode até se contrapor ao relator, tem que formar uma coisa. Mas agora, dito isso, o que você enxerga aí para o destino desse pacote? Então, o que eu acho que vai ser o seguinte, todas elas, o Lira não vai pautar, porque o STF não quer nenhuma delas, tira poder do STF, e o STF hoje é o poder do governo. Então, nem o governo, nem o STF querem que nenhuma dessas emendas passem. Muito bem. Então, onde que eles vão bloquear? Né? Eles não vão nem... O Lira nem vai criar a comissão especial, que seria o próximo passo fundamental para você poder dizer o seguinte, ok, tivemos uma emenda constitucional que passou na CCJ, agora precisamos ter uma emenda constitucional que passe na comissão especial, ou o grupo de trabalho. Então ele não vai criar nem grupo de trabalho, nem uma comissão especial. E isso vai ficar... Ele não tem, isso no regimento não há obrigação nenhuma de prazo, ele pode obstruir isso do jeito que ele quiser. Senta em cima e acabou. É isso que é uma das coisas que... uma dos ajustes que a gente queria fazer é exatamente isso. Da maioria do Congresso, da maioria dos parlamentares poderem, se quiserem pautar um item qualquer, a maioria pode fazer ali, ó, é isso aqui que a gente vai querer botar a voto. As lideranças também já têm esse poder, né? Eles é que definem qual é a agenda, mas no final das contas quem define a pauta é o presidente. Então ele tem esse poder muito forte, então isso o Congresso está à venda, né? E é isso que ele negocia com o Poder Executivo. Ah, quanto vocês querem para não pautar isso? Quanto vocês querem para não dar encaminhamento desse tema em tal comissão? Quanto vocês querem para mudar todos aqueles que estão na comissão? Ele tem o poder de mudar até o presidente de comissão. Ele fala assim, olha, você presidente de comissão, você pautou coisa que eu não quis que você pautasse, eu vou te substituir. Quer dizer, uma reforma do regimento é talvez mais importante do que... é fundamental. Fundamental. E olha... O regimento é uma coisa absolutamente submarina, né? O povo não sabe nem que existe isso. Né? Total. E olha, na dinâmica dos parlamentos, o que tem acontecido, assim, a tendência é, se tivéssemos idoneidade dos parlamentares, eu acho que é onde que inicia esse galinha ou ovo, começa com a galinha. E o que eu quero dizer? Temos que ter parlamentar que queiram um Congresso forte, que queiram um Congresso idôneo, que não vão vender esse Congresso a troco de nada, e que vão se blindar para fazer valer o seu poder. Só acontece se o eleitor tiver poder de vida ou morte sobre ele. Né? É isso mesmo, tem que criar uma... Eu não acredito em pessoas, eu acredito... É isso mesmo. Não, mas ao menos a população precisa estar ciente de que estão elegendo gente que se vende por nada, Zé Barata, e o Zé Barata não pode ser mais eleito. Então tem que botar um cara lá que não vai vender o parlamento, que vai querer reforçar o parlamento, porque essa é a tendência. O parlamento, veja o que é o modelo parlamentarista inglês. O parlamento do House of Commons nem existia, era o Senado, o House of Lords era mais importante. Mas ao longo de 300 anos aí de experiência parlamentar, o que acontece? O parlamento hoje é muito mais importante do que o House of Lords. E o House of Lords perdeu todas essas competências de iniciativa, de até fazer bloqueio, porque até o Churchill, o House of Lords tinha poder de
de não pautar as coisas, de sentar em cima, fazer que nem o Pacheco, né? Senta em cima, não vou votar isso aqui. Agora não, agora ele pode suspender por 6 meses só. Se é uma iniciativa do parlamento, o House of Lords pode sentar em cima só durante 6 meses. Se não votou nada, se não deu o sim ou não dele, não importa. O parlamento vai adiante. A partir dos 6 meses a coisa retoma. Estão quase chegando na Suíça. Exato. Você vê que é full circle, né? Você vê que na Suíça, sistema... com 50 assinaturas, você muda a Constituição. Então. Mas você veja que agora, bom, aí na Inglaterra... Assinaturas do povo, hein? Não dos representantes eleitos. Você põe para andar uma votação de uma alteração da Constituição. Exatamente. Acho que eu acredito ainda na concentração de conhecimento numa carta constitucional mais estável e que essas alterações constitucionais sejam feitas dentro de um processo representativo, dentro de um fórum representativo. Ao passo que as leis que são mais temporais, essas podem ser alteradas diretamente pela sociedade, né? Que a sociedade possa, como tributário, lei civil, etc, possa ter uma interferência mais direta. Agora, no sistema, naquela arquitetura, eu acho que essa arquitetura ela tem que se manter estável durante alguns ciclos eleitorais para a coisa maturar e ganhar um corpo funcional. E eu estou vendo esse problema, eu até tive esse debate com o pessoal que a gente está fazendo a Constituição Libertadora, da gente descrever o processo eleitoral em detalhe na Constituição. Por quê? Porque eu estou vendo exatamente o oposto. A cada 2 anos tem uma mini reforma eleitoral, a gente nunca sabe se aquela proposta dos anos anteriores agora está gerando resultado. Melhorou ou piorou o sistema? Não sabe, mudou já. Então você está sempre mudando regra eleitoral, e baseado no modelo errado, né, que é o proporcional. Esse modelo nunca vai dar certo. Então, assim, não debatemos o gurilão que está no meio da sala e, ao mesmo tempo, permitimos toda sorte de ajuste aí que são ajustados a cada ciclo eleitoral. Então, a gente nem sabe se está dando certo os ajustes. Então, a gente tem que ter algumas regras que são mais basilares, assim, de perenidade, se não mudam. Senão gera muita instabilidade também. Na experiência suíça, talvez não seja o caso, né? Porque ali a população ela nem precisa de Constituição, praticamente, né? É extremamente homogêneo. Não existe lei comum, só existe a Constituição, né? Exato. Ou vice-versa, não sei. Que é o que o povo faz, né? Pronto. E quantas vezes eu levei bronca lá na Suíça de atravessar no farol vermelho? Você não tem ninguém, então não tem ninguém na cidade. E você vai atravessa no farol vermelho e você vê um suíço lá a 150 metros reclamando, Schwarze-Fahren, já vem para cima de você. Então, enfim, eu acho que esse povo, esse nível de cidadania em que ele assume competências amplas, né, e não deixa nada para o Estado, a gente não chegou lá ainda, a gente está no contrário. A gente está no. Não, estamos muito longe. Entregamos tudo para o Estado e não tenho culpa nenhuma, né? É tudo do Estado culpado. Então, essa dinâmica a gente não teve a oportunidade ainda de ter. Mas agora, acho que a gente chega lá. Eu vejo aí, eu já vi alguns congressos aí na minha trajetória, e nesse eu vejo que tem um núcleo de gente aguerrida que está lutando, que está brigando. Né? E de bom coração, viu, Fernando? Vou te falar uma coisa. Essa última votação na questão de anistia, ou seja, eu estou há 6 anos agora como deputado, né? Mas agora percebi o que é o perfil psicopata dessas lideranças médias aí do Centrão, sabe? É gente psicopata mesmo. Não tá nem aí pro sofrimento de ninguém, não tá nem aí, o aspecto humano não se apresenta. É um sistema de seleção negativa, né? Cada vez a gente pior. Um para-raia de psicopata e de narcisista e tudo que é de pior.
Mas agora eu vejo que tem alguns que têm coração, têm alma, e isso dá esperança, porque eles estão vendo o que eu estou vendo. Eu me julgo assim, eu me julgo ainda um cidadão normal, estou numa situação ali em que eu preciso exercer minha função de deputado, mas eu não... Aquele sistema não sou eu, ou seja, está fora da capacidade, o sistema não tem capacidade de me cooptar. E eu vejo que tem alguns que têm essa mesma visão, estão agora, os neófitos entraram agora, e estão com essa esperança de fazer realmente mudanças sérias, de representar a população, de dialogar diretamente. Eu acho que a internet tem sido uma maravilha, para ser sincero, porque aproximou o eleito do eleitorado, e eles têm a cobrança direta, isso é fundamental, é o recall, quase que... Eles sabem disso, né? Que isso é que vai matar eles sabem bem, por isso que eles estão na censura ferrenhamente. Agora, esse sistema, que eu vivo repetindo isso, eu falo, não existe o sistema não é uma coisa ideológica, não são pessoas. O sistema é você ter estatizado a criação de partidos e as campanhas eleitorais. Quer dizer, aí a governabilidade só pode ser um comércio, não tem outra alternativa. E isso apodrece tudo. Então, quer dizer, essa chave primeira, né, é uma coisa que eu acho que tinha que ter um foco absoluto nisso aí. Né? E aí é difícil, porque você vai estar pedindo para os próprios donos de partidos tratarem desse assunto. Pois E olha, essa experiência, em 2019, eu até fui com a minha chefe de gabinete da época, né? Estou com outra agora, mas a gente peregrinou um pouquinho, fomos lá no alto comando, fomos falar com alguns líderes partidários, fomos falar com algumas confederações nacionais. Qual era a minha busca? A busca era, vamos discutir o Brasil, vamos discutir o Estado brasileiro, como se organizar, vamos discutir aqui esses sistemas de incentivo e tudo mais. E sabe o que eu encontrei? Nada. Ninguém, não tem uma instituição numa Torre de Marfim em Brasília que queira discutir, que sabe discutir. Tem alguns até que querem, mas não sabem, não tem o conteúdo necessário para poder fazer esse... É um processo natural, né, Luiz Felipe? Porque você vê, no mundo inteiro, a esquerda se tornou o lado do establishment. Né? Porque eles estão no poder há 100 anos, então todo mundo que enriqueceu, que se deu bem, então, sentou no colo deles. E isso vira a sociedade inteira. Então, esse processo nós estamos assistindo no mundo. Né? Quer dizer, quem é que vota no PT? É Faria Lima, quer dizer, não é que está invertido, é isso mesmo. É o natural. É o burguês socialista que vota na esquerda. Porque ele o conservador lá, os André Esteves da vida e tal, estão lá porque sentaram no colo do PT, senão não tem. É isso mesmo. E você hoje não tem uma elite que pensa Brasil. Você tem uma nova geração que sofre Brasil. Que sofre Brasil e que quer mudar. Eu acho que ainda para se tornar essa elite de consciência, ainda tem alguns passos. Mas, a minha batalha é essa, cara, de mostrar as alternativas que existem, porque a censura é a chave dessa coisa, entendeu? Porque o cara não tem parâmetro, ele não sabe como é que funciona em outros lugares. Né? Não tem e nem quer saber. Eu me lembro que em várias discussões que eu tive até de mudar, nessas pequenas reformas eleitorais que tiveram nos últimos 5, 6 anos, eu já propunha o que a gente está falando aqui. E falei, olha, vamos fazer isso aqui, vamos mudar aqui, olha, que tal inserir o voto distrital? Não, isso não, porque o pessoal não vai querer, os líderes não vão querer. Mas por que não vai querer? Vocês discutiram? A própria direita não sabe. Exatamente. E fala besteira. E eu até apontei para eles, eu falei assim, olha, vamos simular o voto distrital aqui em São Paulo? Vamos? 70 cadeiras, né? Imagina 70 distritos. Imagina que agora o pensamento dominante é da direita. Sabe o que vai acontecer? A chance de você ter 50 distritos só com deputados da direita eleito é massiva. Eles ficam pensando, voto proporcional, eu vou puxar voto.
eu vou puxar voto. Eles ainda estão na cabeça do... E aí vocês não vão puxar voto. Sabe por que vocês não vão puxar voto? Porque no voto proporcional, o PT, a esquerda não é idiota. Eles criaram todas aquelas cotas lá. Então, você não consegue, obedecendo as cotas, que são agora regramento para todos os partidos, ou seja, todos os partidos são meio de esquerda, porque todas essas minorias de cota é da esquerda, a esquerda que criou essas cotas, esses grupos minoritários. Então, os partidos são obrigados a serem partidos de esquerda, praticamente. A cota vai na medula da Revolução Democrática, que é a meritocracia, tá certo? Exato. Quer dizer, você substituiu aquele privilégio hereditário tal pelo merecimento. Esse é o sentido da Revolução Democrática, né? E aí, esses caras agora, não, é o contrário. Se você se declarar negro, ou índio, ou trans, ou qualquer coisa... Mulher... Você declarar mulher. O que você está declarando, na verdade? Né? Que você é cúmplice dessa porcaria. Eu sou cúmplice do bandido. Pronto. Então, aí você tem todos os privilégios. Não, cara, isso mata qualquer democracia. É isso mesmo. Então, falta de... Eles não querem nem parar para pensar. Eles só agem que nem cowboy entrando no bar e atirando do coldre, sabe? Ele nem mirou, ele já tirou do coldre aqui, já matou uns 4, 5, ih, não era para matar aquele, é meio que por aí, tá certo? Então, eu acho que essa falta de debate por parte da direita mina esses momentos de encruzilhada que nós temos, que se apresentam de vez em quando, que a gente poderia fazer uma inserção de sistema, de fazer uma mudança sistêmica, ao menos uma micro mudança de sistema, né? E isso, agora, por exemplo, na reforma, agora que ele está pautando as reformas do judiciário, nem são reformas, são ajustes. E eu falei, poxa, olha, por que a gente já não faz uma reforma? Não, isso aí não vai ter milhões de desculpas. Então, você não debateu, não sabe nem qual é a proposta geral, então você ficou sem fazer um referendo de um nomeado, que seria hiper popular da gente propor e criar uma... Mas não, eles nem querem escutar, porque não entendem. A bandeira antissistema, sem nenhum desenho em placa, né? Agora, imagine se você tivesse uma proposta concreta, pode transferir poder para o povo, coisa assim. Quer dizer, pega na veia, né? Mas olha, você sabe... pronto para uma coisa dessa. Exato. Mas você sabe, Fernão, que eu tive em uma dessa conversa com os americanos, eu fiz conversa com os americanos naqueles Spaces também, negócio do Twitter aí, e eram ativistas norte-americanos, né? E eles estão nessa linha que você está falando. Eles estão 100% nessa linha. Porque eles estavam falando de como o deep state deles estava pervertendo a vontade do povo americano, e que estavam interferindo em outros países, inclusive no Brasil, nas eleições do Brasil, aquela coisa toda, e que não era a vontade do povo americano fazer isso. E aí eu falei assim, pois é, na verdade, aí eu falei, emendei, a gente tinha que ter um acordo não de nações, e não de governos, um acordo de populações. Um referendo de um lado aqui, um referendo de um lado aí, sobre o que o americano quer e o que o brasileiro quer. Vamos acordar? E que a gente nunca vai se atacar, nunca vai ser inimigo, sempre vai se defender numa batalha, se tiver alguma guerra. Enfim, a gente estabelece aqui uma coisa e referenda isso. E coloca referendo, porque aí você ultrapassa essas discussões, e eles falaram isso assim, não, chega de discussão entre especialistas, chega de discussão entre representantes, é no populismo mesmo, eles falaram essa palavra, é no populismo mesmo que a gente vai resolver isso. Então o populismo está mais qualificado do que o sistema, e é isso que eu tenho percebido na prática. Né? Porque eles têm essa prática, né? Eles lá nos estados e nas cidades, eles decidem tudo. Né? É isso mesmo. Pra comprar um carro de polícia, você vota. Tanque. Qualquer coisa. Então, o que significa populismo para eles pode ser uma coisa diferente do que para nós. Para eles é positivo. Para eles, no momento atual, é positivo. Para nós, a gente sofreu demais aí com os populistas. Mas eu acho que essa nova geração populista
se ela for antissistema, eu já estou vendo populista virando sistema também, tem esse problema, né? Isso tem sido a tradição. O cara é populista e pronto, vira sistema. É populista, pronto, vira sistema e reforça o sistema. O sistema é o cara que está fora do poder. É isso. Exato. Então, o que tem que... Entrou no poder... entrou no poder, virou sistema. E aí o que acontece? Acho que lá eu vejo que a coisa é mais... porque o poder não é tão visível lá, né? O poder do Deep State, né? São essas agências, são muita coisa relacionada à segurança, né? Segurança, bélico, indústria militar e sistema poder do presidente, que são esses, né? Guerra, exato. Então, internacionais, controle da moeda, acabou, né? E quando você já vem, como é o caso, se você for ver nos Estados Unidos, você teve vários populistas e, por incrível que pareça, todos eram bilionários. Você tem que ser um bilionário para ser populista de verdade, assim, que não vai cair para o sistema. O Roosevelt, que era o Teddy Roosevelt, ele não era um pró-sistema, muito pelo contrário, destruiu os monopólios. Você teve o sobrinho dele, eu não sei que o outro lá, que durante a Segunda Guerra Mundial, você teve o Kennedy, que, tudo bem que o pai não era uma pessoa bem vista aí pelas práticas econômicas, mas era bilionário. Então ele surge querendo... o Teddy Roosevelt não era bilionário, mas era de uma elite, ele tinha sido bilionário, né? Então você tem aí uma sequência de vários bilionários que não sucumbiam. O próprio Trump que surgiu agora, o cara não quer saber eu não quero ficar aqui para fazer dinheiro com o sistema público, não é essa a função dele. O cara já vem com dinheiro, trabalha de graça. Muitos do secretariado que ele tinha lá, era tudo também centelionário, bilionário, ninguém era dependente da máquina pública, entendeu? Então você já vem com outro intento, de realmente ver o que é bom para a população, o que é necessário, e não necessariamente, eu vou manter isso aí, porque isso aí é fonte do meu poder, e se esse pessoal vir me atacar, eu não tenho o poder de contra-atacar. O populista rico, ele consegue debelar o sistema, e falar das favas ao sistema, entendeu? Enfim, lá tem uma referência diferente daqui, infelizmente. Bueno, enfim, nós temos que começar do zero, né, Luciano? Tem. Olha, eu vejo, Fernão, que é um tema que eu sei que te agrada, você domina, que é essa questão constitucional. Eu não vejo outra saída, tá? Eu não vejo outra saída. Institucionalmente, vamos ocupar espaço, vamos ter maioria, vamos ter isso aqui. Bom, é bom ter isso, é bom. Mas mesmo dentro de um contexto de ampla vitória eleitoral, o nosso Deep State, ele já está constitucionalizado. Faz parte da Constituição, e não o poder do presidente e o poder do legislativo. Se tiver ainda o judiciário como ele se apresenta agora, e certamente vai estar nas próximas décadas, esse judiciário sozinho pode debelar essa maioria ampla. A minha intuição para essa... Não está aberto o sistema para ser desarmado. Ao passo que os Estados Unidos, um executive action, ele acaba com a NSA, ele acaba com o FBI, ele acaba com a CIA, ele até desmunicia o exército, ele faz um monte de coisa. O poder do presidente lá é mais profundo. Aqui, não basta você ter o presidente e uma maioria no legislativo, e você tem aí no o presidente é o único representante diretamente eleito pelo povo, os executivos. E como o povo não tem poder nenhum, eles também não têm. Exatamente. É isso aí. Então, a Constituição, as obrigações que a Constituição impõe, isso alimenta a máquina, independente de governo eleito. Eu não tenho dúvida que a saída vai incluir a questão da Constituição, e isso vai, eu acho, a minha intuição me diz que, quer dizer, as instituições brasileiras estão destroçadas, não tem recuperação, vão ter que ser criadas de novo. Então, quando acontecer uma virada que vai ser por acidente, como sempre acontece na história, é algum tipo de acidente que precipita esses problemas, a gente deveria estar com uma Constituição pronta. Isso. Né? E muito simples, muito sucinta, porque, para mim, o grande segredo da Constituição americana é isso. São 14 itens, pô.
qualquer moleque analfabeto dos Estados Unidos sabe os 14 itens. Então sabe cobrar, sabe... Não tem complicação. Democracia é uma coisa muito básica, muito básica. Quando começa a complicar, é porque estão te enganando. Estão criando algum tipo de reinado artificial aí. É isso aí. É isso mesmo. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Estamos aí já 1h30 de percurso, para conversa muito interessante. Obrigado, Fernão. Conversar mais em particular, para a gente... Vamos fazer mais vezes, acho que é bom. Conspirar. Vamos conspirar aqui em público mais vezes. Tá bom. Exatamente. Obrigado. Até uma próxima, então, hein? Até uma próxima.